Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo comemorativo ao Dia Mundial do Livro, uma data em que três escritores muito importantes morreram. Não é porque o livro nasceu no dia 23 de abril que a gente comemora o Dia Mundial do Livro. Na verdade, é porque o Shakespeare, o Cervantes e um outro autor que eu não conhecia, que chama Inca Garcilaso de la Vega, esses três autores morreram nessa data e por isso o Dia Mundial do Livro é o dia 23 de abril. E eu vou dar uma pequena aula sobre a história do livro, falar sobre a importância dele realmente para a história da humanidade como um todo. A gente tem que entender que as nossas formas de expressão vão estar muito ligadas à história da literatura. E isso, o livro vai ser um objeto, um símbolo muito importante nessa história. Já falei a palavra história umas 20 vezes aqui. E para começar a contar toda essa narrativa, eu vou usar também da história da escrita. Eu acho que é muito importante a gente entender o que vai estar registrado ali num livro, por que a gente quer registrar essas coisas. Eu acho que faz muita diferença a gente voltar lá atrás para começar realmente a contar a história do livro. Eu não vou começar a falar da prensa, né? Eu acho que esse vai ser o clímax da história, mas a gente precisa voltar muito lá atrás com a pintura rupestre, a primeira manifestação que a gente tem registro, basicamente, de algum tipo de expressão. A gente pode considerar isso artístico, a gente pode considerar isso também o início da escrita, porque a gente vai estar simbolizando algo que a gente enxerga e a gente vai ver nas cavernas ou até nos ossos de animais essas representações de animais que a gente vê, pessoas que a gente convive. Tem uma pintura rupestre que eu acho muito fofa, que é o primeiro registro de um beijo. Também tem como a gente falar sobre as plantas que estão ali ao redor. Existem vários tipos de representação iconográfica. E nisso a gente vai ver também um paralelo que para mim é importante, que vai fazer sentido eu estar falando dele, que é a gente aprender a contar os números mesmo. Eu formei em matemática, por isso que eu tenho um pouco melhor essa ideia de que a contagem não é algo muito natural ao ser humano. Os animais não conseguem contar, eles podem até ter um mínimo assim, eu acho que existem alguns estudos deles contarem até certo número, mas essa habilidade que é tão importante pra gente vai estar muito atrelada à primeira pessoa, ao primeiro grupo de pessoas que olhava para uma unidade de alguma coisa e registrava, assim, seja na madeira, seja num osso de animal, que aquele tracinho que você fazia era equivalente àquela unidade de coisa que você estava vendo. Isso é muito abstrato. É difícil a gente concatenar o quão abstrato é, porque a gente já evoluiu o pensamento, a abstração num nível que pra gente é banal, a gente registrar as coisas com pauzinho, mas a primeira sociedade que fez isso, puta que pariu, foi um grande avanço. E nisso tudo, junto com essas pinturas rupestres, essas figuras ali e essa contagem, a gente vai complexificando as nossas sociedades, a gente vai entendendo que a gente precisa organizá-las melhor. A gente também está falando de uma transição do nomadismo, é essa palavra? De quando a gente era nômade para quando a gente já está sedentário, quando surge a agricultura. O registro de dados é diferente, como a gente vai entender armazenamento, como que a gente vai entender as leis dos lugares, quando a gente entende que a terra ali pode ser delimitada, algo que às vezes é questionado, às vezes não, enfim. A primeira pessoa que falou esse pedaço de terra é meu é uma grande culpada pelo mundo que a gente vive hoje, mas enfim, a gente tem outro tipo de organização. A gente também tem um outro tipo de, basicamente, como escrever leis. Isso também vai ser importante, esses tipos de acordo, mas isso é bem mais amplo. Essa complexificação das sociedades é algo bem mais difícil de descrever. Existem os ensinamentos também que a gente quer registrar. A gente está falando das histórias que a gente quer passar de geração em geração. E isso tudo, apesar de já existirem métodos para isso, apesar da história, eu estudei durante a faculdade, eu fiz um trabalho sobre história da matemática indiana. E eles, por exemplo, eram uma sociedade que tinham métodos de memorização muito bons, que eles conseguiam pegar livros inteiros, memorizar e passar para outra pessoa, algo que a gente não consegue concatenar também, é muito difícil de imaginar você conseguir lembrar um livro inteiro e passar ele para frente. Isso é algo assim absurdo, mas isso é um pouco mais pra frente da história, né? Resumindo, existem muitas funções dentro do que a gente quer
conseguir agregar essa informação que a gente quer colocar num símbolo ali, seja um desenho, seja algum tipo de símbolo mais abstrato, um número, um alfabeto. Tudo isso vai ser importante para a gente conseguir entender que a escrita é o que vai mover a nossa história, basicamente. Não é à toa que o fim da pré-história é justamente quando surge a escrita. Apesar de outros tipos de registro histórico serem também muito relevantes e ajudarem a gente a contar a pré-história, existe uma discussão assim. O nome pré-história não é tão discutível, né? A gente entende que esse nome já se popularizou. Mas a gente definir a história clássica, assim, a Idade Antiga começa junto com a escrita porque os registros escritos são muito importantes para a humanidade. Enfim, já me alonguei um pouco, mas esse é do grosso da história da escrita. E agora eu vou contar os dois caminhos para a gente entender a história do livro. O primeiro caminho é o caminho mais tradicional, o caminho mais conhecido, o caminho que vai passar ali perto da Europa, um caminho mais ocidental, entre aspas. Mas eu também vou contar uma parte da história, que é o segundo caminho, que é a da China. E esse caminho é menos conhecido, porque a gente não tem tanto contato, assim. A gente não é tanta gente que fala mandarim, apesar de ser a segunda língua mais falada do mundo. Mas eu tô falando do caso Brasil, né? E nisso eu vou contar primeiro o primeiro caminho, depois o segundo, e depois eles vão ficar se alternando pra gente entender como que surge o livro, porque ele vai depender também muito da mistura de culturas que vai acontecendo no mundo. Mas o primeiro caminho mais conhecido, a gente vai sair dessas pinturas rupestres para escrita cuneiforme. A gente chama a escrita dessa área rupestre ali, desse tempo, dessa época, de uma escrita pictográfica. Então a gente sai dela para ir para a escrita cuneiforme, a gente sai da pedra para ir para a argila. E nisso a gente entende que, inicialmente, nessa escrita pictográfica, os desenhos eles vão estar representando objetos e ideias, mas isso vai ficando cada vez mais abstrato, eu já falei dessa abstração. E aí, o nome cuneiforme, que é essa outra escrita que surge, eu acho interessante porque ele vai depender justamente do formato que a gente está fazendo com os estiletes na argila, que são de cunhas. Vai estar passando uma imagem para aí, quem estiver assistindo isso no YouTube, não só escutando, você vai poder ver o formato dessas cunhas, o que eram esses símbolos. Esse tipo de escrita ele vai ter cerca de 2.000 símbolos, o que é um número até pequeno, assim, a gente vai ver números muito mais absurdos neste vídeo. E nisso a gente vai ter algo que eu considero muito relevante, que a pedra, a madeira, ossos de animais, todas essas coisas vão ser basicamente encontradas na natureza, né? A gente consegue ver ali que, apesar de poder polir a pedra, poder cortar a madeira de certa forma, não era exatamente produzido, mas a argila é um primeiro material que a gente vai usar para realmente registrar. A gente vai entender que aquela maleabilidade da argila vai ser muito útil para poder registrar com mais facilidade. E isso vai ser muito importante para o que é o livro, né? Porque a gente está falando basicamente de um objeto físico. O papel que vai surgir mais para frente na história, a gente tem essa noção de que ele foi feito especialmente para absorver tinta, né? Então, a primeira coisa, o primeiro papel, assim, de modo muito arcaico, é uma argila que vai ter uma facilidade maior de registrar. A gente vai ter menos impedimentos ali para conseguir registrar o que a gente quer. Ok, saindo da escrita cuneiforme em forma de cunha, a gente vai para a escrita hieroglífica. A gente sai então da argila e a gente vai para o papiro, que é basicamente o papel, eu ia falar old money, old school, sei lá, o papel, mas na sua versão mais arcaica. Nisso, a gente vai ter na escrita hieroglífica alguns sinais que já vão estar representando algumas letras específicas, algumas palavras específicas. A gente vai estar começando a andar para um alfabeto. Isso só vai ser desenvolvido um pouco mais para frente, eu vou falar ainda. Mas trata-se de uma escrita mais complexa e que vai ser muito usada para representações religiosas. A gente está falando de faraós, a gente está falando de Egito Antigo. Quem tinha mais dinheiro e mais poder tinha mais acesso à escrita. Isso é muito importante para a gente entender a história do livro e a importância dele, né? Para quem já conhece o mínimo dessa história, você sabe que a prensa vai ser algo que vai mudar o acesso à informação.
Mas ainda falando do Egito, ainda falando da escrita hieroglífica, a gente vai ter vários tipos dessa escrita também. Eu nem conhecia isso antes de fazer a pesquisa. A gente vai ter uma escrita hierática, que vai ser utilizada especialmente em textos mais literários, administrativos e jurídicos, e também uma escrita hieroglífica demótica. Gente, esses nomes eu nunca tinha visto na minha vida, mas que vai ser semelhante à hierática, só que mais simples. Então vai ter já existem níveis de escrita, né, coisas mais acessíveis ou não. Essa também vai ser utilizada em documentos comerciais. E ok, esse é basicamente o primeiro caminho. Eu queria falar da escrita pictográfica, rupestre, depois da cuneiforme, depois, finalmente, da hieroglífica. Só que a gente estava falando ali de um Oriente Médio, a gente falando ali de um Egito antigo. Agora a gente tem que falar da China, porque a China vai seguir um caminho um pouco diferente e que vai ser talvez um pouco mais interessante. A gente vai sair da escrita pictográfica, a gente também tem pinturas rupestres na China, a gente tem eles escrevendo tanto nos ossos dos animais, como também nos cascos das tartarugas. Achei isso tão bonito. Mas, além disso, a gente vai ver que eles vão fazer um movimento mais direto. Eles vão fazer um movimento saindo da escrita pictográfica para uma escrita que vai ser tanto na seda quanto em um tipo de papiro chinês, que vai ser realmente o que vai inspirar o papel. A gente não vai ter uma evolução do papiro egípcio para o papel. O papel vai ser importado da China. Então, eles que vão fazer esse caminho mais bonitinho. Primeiro, a gente vai ter os registros históricos pictográficos, né? Alguns padrões já vão surgir ali. A escrita chinesa vai estar muito mais ligada a essa ideia de imagem que a gente conhece. É óbvio que isso é muito discutível, porque o que a gente considera estranho, o que a gente considera familiar, depende de onde a gente cresce, do que a gente tem contato. A gente pode olhar para o... assim, não é um alfabeto que eles têm, isso já é muito diferente da nossa ideia de escrita, né? Mas é óbvio que existe algum comparativo, a gente consegue traduzir obras chinesas, existe esse tipo de assimilação, mas na realidade eles não têm alfabeto, eles vão ter algo que se chamam logogramas. Então, o caminho que eles vão fazer dessas pinturas rupestres e dessa sistematização da escrita vai passar para os logogramas, que são o que a gente conhece atualmente como os símbolos do mandarim, de uma forma um pouco mais menos abstrata, talvez. Eu não sei se é mais abstrata, menos abstrata, existe uma discussão aí. Só que eu acho interessante que eles vão ter 160 mil logogramas no início. Eles vão criar uma gama muito grande de palavras ali, de símbolos para tudo que é coisa que você enxergue, que você quer comunicar. Depois a gente vai estudando mandarim, a gente não vai se assustar. Quer dizer, eu não sei mandarim, né? Tô falando num geral. Mas a maioria desses logogramas vai passar por uma série de alterações que vai priorizar os fundamentais ali, os traços principais que vão estar nesses símbolos. E eu acho que isso é importante da gente entender, porque quando eu comecei a estudar japonês, eles me ensinaram que quem realmente sabe fazer os kanjis no japonês, por exemplo, e que vão ter um certo paralelo com uns logogramas chineses, essas imagens ali têm uma ordem certa de você fazer. E quem sabe ler direito vai saber se você fez na ordem certa. Eu achava que parecia uma coisa muito mais fácil, assim, você poderia fazer na ordem que você quisesse, você poderia fazer basicamente do jeito que você quisesse, mas até como você coloca aquilo no papel, a ordem dos traços vai ser importante. Então, é um outro tipo de abordagem com a comunicação. Esse é o resumo da ópera. E nisso, atualmente, a gente sai de 160 mil para atualmente os chineses utilizarem entre 5 mil e 8 mil caracteres, sendo apenas 3 mil para a vida diária e que eles vão combinar de inúmeras formas. Ok, a origem do alfabeto vai estar muito ligada ao Egito. Agora a gente vai falar de um alfabeto propriamente, porque eu acho que é importante esse asterisco aqui, em que por volta de 2000 a.C. a 1500 a.C., a gente vai começar a simplificar esses hieróglifos. Meu Deus, são muitas palavras muito complexas. A gente vai começar a simplificar os hieróglifos egípcios para representar sons consonânticos, basicamente as primeiras sílabas, talvez, os primeiros fonemas. E nisso o sistema vai ser aperfeiçoado pelos fenícios, não vão ser os egípcios que vão fazer isso. E posteriormente vai ser adaptado pelos gregos, e eles que vão finalmente colocar vogais. Eles que vão colocar vogais
nesse alfabeto e criar de fato o primeiro alfabeto completo. A gente tem um primeiro alfabeto incompleto e depois os gregos vão fazer o que a gente conhece hoje. E aí, os gregos vão ser importantes para a gente entender o que é um códice. Do latim codex, que significa casca de árvore, a gente está falando de um veículo de escrita que vai ser basicamente o primeiro livro arcaico, a primeira vez que juntaram um monte de folhas, que não eram exatamente as folhas que a gente conhece, porque o papel ainda vai surgir aqui, mas vão ser basicamente tábuas de madeira muito finas e que vão servir costuradas para conseguir escrever na frente no verso. Vai ter um aproveitamento melhor dessa estrutura, dessa superfície, na verdade, porque antes os rolos de papel, gente, quanto tempo você demorava para escrever num rolo de papiro? Aquilo tudo gerava um documento muito longo. E nisso a gente entende que é um produto de menor qualidade em relação aos papiros e os pergaminhos, mas na verdade ele vai ter essa facilidade da forma, da estrutura. Se você vê um códex, um códice, você vê que ele realmente é o precursor do livro. Ele tem um formato meio parecido com o do livro e ele vai ser também usado para textos cristãos. Os textos cristãos, desde os mais antigos, eles vão ser escritos em códices. Então a gente entende que eu acho que não ficou muito bem explicado que muita parte da história que eu contei era antes de Cristo, né, gente? Então, depois de Cristo, cristão, né? Eu acho que tem gente que não sabe a diferença de catolicismo e cristianismo. Mas, enfim, tudo isso de texto cristão já vai vir nesse formato que é como se fosse o livro arcaico. Ponto. Invenção do papel. A invenção do papel, ela vai ser atribuída a uma pessoa da dinastia Han, que era um oficial da corte chinesa ali. Ele vai chamar Kai Lun. E por volta de 105, no ano 105, parece até errado falar desse jeito, ele vai utilizar uma mistura de casca de amoreira, cânhamo, que é basicamente a planta da maconha, os trapos de tecido e redes de pesca para criar uma polpa que vai ser, depois de prensada e seca, o que vai resultar no material que a gente conhece hoje, que é o papel, que é um material de escrita leve, barato e eficiente. Então, eu basicamente estou há quase 20 minutos falando sobre como é importante a gente entender que o livro é o que a gente registra nele e o material onde a gente registra. Isso é o livro. Também existia a xilogravura, né? Eu acho que a xilogravura chinesa vai ser uma técnica milenar de impressão ali muito importante em relevo. E ela vai ser importante para a gente entender como que a gente vai começar a prensar as coisas no livro, porque a gente vai começar a ter também o que a gente vai chamar de tipos móveis. A gente vai entender que existem blocos ali, porque a xilogravura vai ser algo que, por exemplo, no Nordeste brasileiro é muito famoso. A gente conhece várias xilografias. Ai, gente, eu tô falando umas palavras tudo errado hoje, desculpa. Mas vocês entenderam que xilogravura no Nordeste é algo que vai ser fácil de você conseguir refazer, é algo que vai ser fácil de replicar. E nisso, a xilogravura vai ser muito importante para os tipos móveis, que vão ser os símbolos ali reiterados que a gente consegue criar, porque é basicamente o mesmo sistema de você conseguir pegar uma tinta, colocar basicamente um carimbo e conseguir replicar aquilo repetidas vezes e não ter que ficar fazendo tudo à mão, porque é muito importante a gente entender também que existiam pessoas que viviam de escrever, escrivões, né? Existiam, assim, escrivão ainda existe, né? Mas existia um outro tipo de categoria ali, profissional, que era dessas pessoas que viviam de traduzir os livros iam se desgastando, existia toda essa dificuldade de armazenar e de cuidar dos livros, e pessoas que precisavam ficar transcrevendo de um livro para o outro para o conhecimento continuar a ser repassado. Então isso também vai ser uma grande preocupação nessa história. E nisso a gente vai ter a prensa chinesa. A gente vai ter realmente a primeira prensa mundial, que vai ser esses tipos móveis, uma arte tipográfica em que você consegue, de fato, replicar com mais facilidade. Eles vão ter peças de porcelana chinesa. Isso vai ser desenvolvido lá no ano 1000, durante a dinastia Song medieval. Acho os nomes das dinastias lindos. E na China Antiga existia essa técnica que é uma impressão em bloco, com imagens e textos em blocos de madeira, posteriormente mergulhados em tinta também. Não era só de porcelana, também tinha de madeira.
num sistema que lembra a xilogravura, como eu já expliquei. Ok, o que, então, caralhos d'água que o Johannes Gutenberg, o inventor da imprensa ocidental, que a gente mais conhece, existe editora chamada Gutenberg, de tão importante que esse querido foi. O que ele fez de diferente e por que ele mudou a história? Eu demorei a entender, mas eu finalmente entendi. Embora a China tenha inventado os tipos móveis, a prensa inicial, assim, a prensa chinesa, a prensa do Gutenberg, ela vai ter uma tecnologia com metal, vai ser uma coisa mais resistente, mais fácil de fazer e durar, vai ter uma durabilidade bem maior. E a tinta que vai ser usada vai ser uma tinta baseada a óleo, porque para grudar no metal e para ser prensada ali, ela não poderia ser na base da água. E essa nova tinta também vai ser muito importante e vai viabilizar, finalmente, uma produção maciça, uma produção em massa de livros. O que isso vai mudar na história? Demorei 20 minutos para chegar no ponto que eu poderia ter começado, mas eu acho que era importante contar tudo isso para falar que quando a gente vai ter uma produção rápida e barata de livros, gente, isso vai fazer com que o conhecimento se difunda de uma forma absurdamente veloz entre as pessoas. Na Europa isso vai começar, os textos vão começar a circular com uma facilidade. Eu juro que eu espero que dê pra ver que eu tô arrepiado, porque eu considero, é difícil comparar com algumas outras invenções, mas até porque essa história dependeu de muitas invenções, mas essa prensa, o que aconteceu em termos de democracia, quando a gente fala do acesso à informação ter sido popularizado, é algo que eu fico meio emocionado, assim, porque as pessoas finalmente conseguiram deixar de ser manipuladas por uma parte das classes mais altas, sabe? Elas finalmente conseguiram aprender a raciocinar por si só. É claro que existe uma grande discussão de que não eram só bons textos ou que existe o que é divulgado, né? Mas é uma oportunidade das pessoas não serem só mandadas e delas não serem só não terem só que obedecer à igreja, às instituições maiores, ao clero, a toda essa coisas sistemáticas, as estruturas que eram repressoras e repressivas. Ai, gente, hoje eu tô péssimo de palavras, nem parece que eu faço esse canal há 3 anos. Mas vai vir uma reforma protestante depois disso, o iluminismo vai vir depois disso, a Revolução Francesa. É algo muito interessante da gente pensar que isso vai proporcionar muitas revoluções no nosso pensamento, não falando que são as melhores revoluções que já aconteceram. Eu acho que existe toda uma discussão sobre isso ser um foco muito europeu da história, mas é algo que mudou o mundo de uma forma muito profunda, da gente realmente ter um objeto ali que era de fácil manuseio, de fácil replicação. Muitas pessoas vão se sentir no direito de se expressarem só por causa do livro. Olha que loucura, sabe? Eu fico muito tocado com isso. Porque a minha vida, quer eu tenha feito matemática na faculdade, quer eu agora trabalho com literatura, sempre foi sobre linguagem, sempre foi sobre se comunicar e sobre ser compreendido. Então, esse vídeo aqui, quem chegou até aqui, por favor, comente nesse vídeo, porque eu quero receber essas mensagens. Eu tô aqui pela troca e nessa história é sobre troca, é sobre histórias chegarem nas pessoas. É sobre isso. É pra isso que eu fiz esse canal. Enfim, já me emocionei mais do que eu imaginava. E nisso, é isso. A informação, a educação vai ser transformada na Europa por causa da prensa. Existem muitas outras invenções relevantes depois disso, mas a gente já chegou no clímax da história. A gente poderia falar de fontes, a gente poderia falar sobre as capas dos livros, como que elas vão mudando, sobre os métodos de costura, de colas, como você vai colar numa lombada, a história das lombadas também, o formato delas vai mudar, isso vai ter um propósito. Eu sei que é difícil a gente pensar essas coisas, porque o livro chega pra gente e a gente não pensa tão a fundo o que tá ali na nossa frente, a dificuldade. Eu acho que eu comecei esse canal muito ingênuo, muito naive, assim, de pensar que era um negócio muito fácil de fazer. E, gente, eu faço uma pós de produção editorial.
todos os passos para fazer um livro é muito difícil, é muito trabalhoso, é muito mal pago, é uma arte mal paga. A arte de fazer um livro no Brasil, um dos países com as capas mais bonitas do mundo, com os acabamentos mais bonitos do mundo. A gente não valoriza isso, a gente fala que o livro tá caro. E a verdade é que se a gente for ver a inflação, o livro tá mais barato do que alguns anos atrás. Então, esse vídeo também é um protesto, vamos decidir. Eu poderia também falar da máquina de escrever, que poderia ser um bom exemplo para eu explicar os tipos móveis, né? Porque basicamente as letrinhas ali indo são esses metais que vão pressionando a tinta. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem atualmente? A gente tem a digitalização do livro, a gente tem algo muito diferente a partir do momento que surgem telas, que surge uma tinta eletrônica também. Existe toda uma discussão se isso continua sendo livro, se as novas formas de comunicação são equivalentes à palavra também, se os emojis, se os memes, se eles são também tão potentes na forma de comunicar, né? Se eles deveriam já ser alçados a essa forma de expressão, apesar de às vezes parecerem mais imagens, e é irônico que parece que a história dá uma volta toda da gente voltar justamente para uma escrita pictográfica. Então, essa ironia, esse foi um roteiro enorme, mas que vídeo legal de gravar, eu tô muito feliz. E é isso, tipo, eu fui outro dia no CCBB daqui de BH para uma exposição sobre memes e eu ficava, gente, que doideira que no que a internet popularizou o acesso a tantas outras coisas, parece que a gente passou a se comunicar de outras formas. Eu poderia entrar na música aqui, eu poderia entrar em 1 milhão de questões digitais, mas eu acho que eu já contei o suficiente da história do livro, um objeto que eu vivo por ele, então espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula. Eu ainda tô emocionado até agora, tô com vontade de chorar, eu tô tão cansado também, que a minha vontade de chorar eu já tô querendo aproveitar. Mas é isso, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Faço resenhas de livros com alguma frequência, faço outros vídeos também, livros do mês, outros tipos de vídeos de curiosidades. Vou começar a fazer, inclusive, porque eu vou viajar para o Japão e para a China. Que Japão e China? Eu vou para o Japão e para a Coreia do Sul. Eu vou começar a fazer vídeos sobre a história da literatura nesses lugares. Talvez um dia, no Dia Nacional do Livro, eu possa fazer a história do livro no Brasil. Enfim, existem muitos vídeos aqui que você pode conferir. Para quem ficou no vídeo até agora, imagino que você já tenha interesse nos meus outros conteúdos. E é isso, eu te peço para seguir o canal aqui, se inscrever, curtir o vídeo, comentar, me seguir no Instagram, no TikTok, @giratrinco em tudo que é lugar. Se quiser ouvir isso aqui no Spotify, caso ainda não esteja ouvindo, você também tem essa opção de só ouvir o áudio. Te peço muito para se tornar membro desse canal, para ele continuar. Esse canal não dá retorno financeiro ainda, eu nem recebi todo o dinheiro dos membros, porque eu tenho que chegar numa meta específica, então, pelo amor de Deus, gente, me ajuda, é muito barato, é R$ 7,99 o apoio mais barato, R$ 11,99 o apoio que você já ganha direito a um sorteio ali também, você ganha, você tem você vai concorrer a uma caixa de presentes, e que mais? Meu clube do livro, Trim Clube também, a gente vai ter um encontro agora no início de maio, sobre o livro Raízes Loiras. E é isso, já falei demais hoje. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo, e até o próximo vídeo.